Olá, seja muito bem-vindo ao TheoMediaCast, um podcast em áudio e vídeo que está a serviço da Igreja de Jesus e tem a missão de promover teologia, fé e vida para a glória de Deus. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o reverendo Fernando Hamilton Costa, pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário, aqui no Campo Belo, bem perto daqui, né, em São Paulo, e o reverendo Davi Melo Júnior, meu amigo querido, né, da Igreja Presbiteriana do Jardim Bonfiglioli, que chegou agora, né, no começo do ano, para pastorear essa igreja. É um privilégio ter vocês aqui conosco e, obviamente, é uma alegria muito grande receber você, irmão e irmã em Cristo, que vem participar conosco deste programa nesse momento. Nós vamos falar a respeito do governo da Igreja de Cristo, a liderança da igreja, aqueles que são chamados por Deus para servir a igreja como líderes, dando sua vida em testemunho de fé e ensino, governo, direção e disciplina para a glória de Cristo Jesus. Nós três somos pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas obviamente que não são só os presbiterianos que governam a Igreja de Cristo. O governo da Igreja de Cristo é instruído pela palavra de Deus e não por uma denominação ou outra, numa tradição ou outra. E é sobre isso que eu quero falar aqui a respeito. É óbvio, nós vamos começar, Davi, né, dando honra às cãs do reverendo Fernando Hamilton. E os irmãos que assistem ao nosso programa sabem que eu tomo essa liberdade. O reverendo Fernando Hamilton é meu tio querido e a gente tem o privilégio de trabalhar junto muitas vezes e de ter essa relação também de pastor mais velho, discipulando o pastor mais jovem. Então, um privilégio ter aqui mais uma vez, tio, a sua presença aqui. E eu queria começar perguntando, da onde a gente pode começar essa conversa, reverendo, a respeito do governo da Igreja de Cristo Jesus? Uma coisa que eu sempre entendo é que nós precisamos estabelecer sempre as nossas premissas, as nossas referências para um bom debate, né? Então, a coisa mais básica, mais simples que nós podemos lembrar é que o governo da igreja é exercido efetivamente por Jesus Cristo. Quando falo isso, não é uma frase assim, de efeito, ou uma coisa, mas nós temos que ter sempre a ciência de que quem exerce o governo da igreja é o Senhor Jesus. Eu acredito que eu não conheço todas as denominações muito detalhadamente, mas, por exemplo, na nossa denominação, nós dizemos que a igreja não tem presidente. Nós temos um presidente do Supremo Concílio, mas a igreja não tem presidente. Supremo Concílio que serve para a nossa denominação como uma Assembleia Geral. Geral e tal, uma reunião superior, de todas as igrejas, isso. Concílios e pastores, né? Mas nós costumamos dizer que o presidente da igreja é Jesus. E não é uma coisa assim para trazer para nós um certo ar de piedade. Uhum. Não, a realidade é nós temos ciência. E como que isso se mostra? Porque nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e o Senhor Jesus Cristo é a palavra. Então, ou seja, nós obedecemos acima de tudo, temos Constituição, temos estatutos, nós temos referências variadas, mas para nós realmente o governo da igreja efetivamente é feito através de Jesus. Bom, isto é o básico, essa é a referência básica, e tudo que contraria a ordem de Jesus para nós, então, está equivocado. Dentro disto, nas Escrituras, nós encontramos então que o Senhor Deus, na sua sabedoria, coisas muitas vezes que nós não alcançamos e muitas alcançamos, ele estabeleceu uma linha de autoridade. Nós vemos isso, a autoridade é bíblica, não é? Não confundir autoridade com autoritarismo e outros desvios que existem, mas estou falando de autoridade. E dentro da igreja também entendemos que o Senhor estabelece que ele escolhe, vocaciona pessoas, homens que vão exercer essa autoridade na igreja, ao qual nós damos nomes diferentes, não é? e nas suas funções, mas eu creio que esse é o fundamental. Então, basicamente, colocando assim de uma forma mais clara para quem está participando conosco hoje, é que Cristo governa a sua igreja através daqueles homens que ele chama de uma forma especial, não é, o chamado da salvação, esse é o chamado a todo crente,
mas existem homens dentro do grupo dos crentes da igreja de Jesus que ele chama para que ele governe através desses homens. Isso. Um termo, por exemplo, muito apreciado, e eu gosto desse termo, é o termo pastor, né? E nós encontramos isso desde o Antigo Testamento, onde o Senhor fala de falsos pastores, pessoas que se levantam e avocam para si uma vocação, eles dizem que são vocacionados, não são, no entanto, nós temos uma profecia maravilhosa onde o Senhor dizendo que vai nos dar verdadeiros pastores, pastores segundo o seu coração. É claro que nós não temos condição de medir isto, não temos uma régua para medir essa fidelidade, essa vocação. Nossos concílios, quando nós examinamos alguém que está se candidatando ao ministério, nós procuramos ver as provas externas, algumas conversas, etc. Nós não temos uma régua interna, Não. ou seja, um olhar clínico, quase que espiritual, para ver o coração da pessoa. Nós vemos externamente, Sim, pela régua das Escrituras, sim, as declarações que são fiéis à palavra de Deus. aquela história que nós temos uma aparente contradição que não é, né? Mas a Bíblia diz que nós não devemos julgar, ao mesmo tempo a Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos. Então, ver pelos frutos não deixa de ser uma espécie de julgamento. Quando eu vejo um fruto e digo isso é ruim, eu estou julgando, eu estou emitindo uma opinião. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não compete a nós afirmar fulano é vocacional, fulano não é. Eu posso dizer que a atitude de fulano não está de acordo com as Escrituras e eu entendo que cada um que avoca para si o direito de ser um governante da igreja, um pastor, ou qualquer outra coisa que nós podemos ainda conversar aqui no transcorrer desse debate, esta pessoa ela tem que dar conta a Deus, não tenho dúvida disso, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, dos crentes e dos não crentes, dos seres viventes e dos seres inanimados, Ele é o Senhor do universo, nós cremos nisso profundamente, né? E volta e meia, desculpa citar isso, mas hoje nós vemos com essa transparência em todos os lugares, pessoas que falam em nome do Senhor, eu sou um ministro de Deus, eu sou um líder de igreja, eu sou isso, aquilo, e a gente olha assim e fala, será, né? Porque não está de acordo com o padrão da palavra. E a gente vai dando orientação, mas na verdade cada um vai ter que dar conta de si ao Senhor e ninguém escapa desse julgamento de Deus. Isso, obviamente, você acabou de dizer assim, nós não temos como julgar se a pessoa é vocacionada ou não, mas, além disso, existe no nosso contexto, dentro da história da igreja como um todo e nas doutrinas que defendemos, que existem evidências internas e externas, não é mesmo? Certamente. E esse é exatamente o ponto que eu queria pedir ao reverendo Davi, que nos ajudasse a lembrar. Quando nós falamos sobre evidências internas e evidências externas do chamado de alguém, de um crente, para o governo da igreja, para o serviço de pastor, de presbítero e até para o diaconato, como que a Bíblia trata isso, Davi? Por favor, dessas evidências internas e externas. É interessantíssimo a forma como a Escritura nos expõe isso, porque, tomando por base a fala do reverendo Fernando, nós estamos lidando com um assunto que versa sobre a natureza da igreja. A natureza da igreja. E esta pergunta, ela combina muito com a pergunta que todos os fiéis têm. Até que ponto que eu identifico algo místico ou humano, né? Místico no sentido de mistério. Mas quando nós vemos as Escrituras, essa harmonia do mistério de Cristo no seio da sua igreja e o desafio do homem identificar o que é a obra do Espírito e o que é a obra humana, isso é constante. Isso desde o princípio há na igreja. Homens vocacionados, e aí quando nós falamos de vocação, nós estamos falando da voz do Senhor, é muito interessante isso, porque o Novo Testamento nos fala basicamente de duas vocações, né? A vocação que chama o pecador das trevas para a luz e aquela vocação de Cristo que chamou para si os 12, né? E a partir de então a palavra ela é disseminada e é a palavra que move o coração do homem em direção à vontade do Senhor Deus. E a igreja ela tem esse desafio desde sempre de identificar esses homens que são chamados da parte do Senhor e ela pode sim identificar onde não há obra do Senhor também. Se não fosse assim, o apóstolo João
não nos escreveria aquela belíssima carta dizendo para que nós julgássemos os espíritos, né? Qual é a alma dessa pessoa, com que motivação ela está operando dentro do ambiente de Cristo. Enquanto nós ouvíamos aqui as palavras do reverendo Fernando, eu me lembro de uma primeira experiência minha com um engenheiro na construção de uma igreja. Ele me disse, ele falou, nós precisamos, ele era um engenheiro idoso e muito experiente, ele disse assim, pastor, o maior cuidado nosso agora é começar bem para não ir mal. Nós temos que fazer um exame de solo, nós temos que ver a profundidade desse solo, qual a característica desse solo, porque pode ser que depois o pedreiro venha, ele até edifique, mas vai dar trinca lá em cima. Essa ilustração, ela me edificou muito naquele momento e até os dias de hoje, porque a natureza da igreja, ela é de tal importância que, como nós viemos conversando aqui, Cristo é quem governa a igreja. E Ele, pelo seu Espírito, fala ao coração dos crentes. E este santo incômodo, ele deve haver na igreja. Isso é obra do Senhor, esse Espírito que está atuando é o Espírito do Senhor, é o Espírito humano, né? E se não for pelo exame das Escrituras, o crente ele não consegue identificar como dirimir essa situação, que é pungente e é sempre presente no seio da igreja. Sabe, Davi, é nesse espírito e nessa linha de pensamento, por exemplo, que isso tem me ajudado também no meu ministério pastoral. Quando, de vez em quando, a gente encontra, eu tenho certeza que o reverendo Fernando vê isso sempre, e você também, são jovens que chegam para conversar com a gente e falam, eu queria tanto ser pastor, eu tenho certeza do meu chamado. E eu pergunto, e como a sua igreja te vê? Lá na sua igreja, o seu testemunho de fé e de vida, ele realmente causa a admiração da igreja, e a admiração no bom sentido. Os mais velhos, eles olham para você e falam assim, aquele jovem é um jovem piedoso. Os outros jovens, eles falam assim, não, aquele nosso amigo, ele realmente conhece das Escrituras. O pastor e os presbíteros da sua igreja local, eles confiam em você e delegam tarefas a você, e às vezes eles falam, não. Eu falo, então, meu irmão, se Deus está despertando esse desejo no seu coração, essa vontade, essa vocação, eu não estou negando isso, volte para a sua igreja local e comece a servir. Não se ponha em liderança, comece a servir nas coisas mais básicas, se disponha a aprender, se disponha a ser discipulado pelo seu pastor, se disponha a ouvir os presbíteros e veja como Deus vai trabalhar ao longo do tempo. E eu lembro que um jovem que hoje não é pastor, é um menino muito crente, um homem, né, pai de família, mas ele tinha 18, 19 anos na época, e ele chegou para mim e falou, eu tenho certeza da minha vocação, tal. E meu pai, que também é pastor, ficou super empolgado, não, então para o seu curso, se não me engano ele está fazendo alguma coisa na área de engenharia, não, vamos para o seminário. E eu virei e falei assim, eu acredito que você não deve fazer isso. Faça a engenharia até o final. Sirva aqui na igreja local, seja exemplo aqui, pregue o evangelho para os seus colegas de faculdade, dê um testemunho vivo da palavra ali, e ao final, diga, de fato o Senhor tem confirmado esse chamado. Aí vai para o seminário, vai para o campo missionário, vai ser ordenado pastor da igreja, né? Obviamente que existem alguns pastores, como era a questão do meu pai na época, né, que não pensam assim, tem uma visão, não é uma visão errada, mas eles têm um romantismo da história, né? Não, tem chamado, então vamos lá, vai para o seminário e tal. E eu acho que essa direção de, às vezes, a gente é procurado por alguém e fala assim, não, eu tenho a evidência interna, eu sinto isso. A pergunta é, e a externa? A igreja te reconhece assim? Exatamente. Nós temos base escriturística para isso. Porque quando o apóstolo Paulo, ali em Atos 16, ele está incumbido de levar aquela carta, fruto do primeiro concílio da igreja, a Escritura nos diz que chegando na região de Derbe, Listra e Icônio, eles conhecem um discípulo chamado Timóteo. Esse é um texto muito bonito. Muito né? bonito, Eu porque gosto mais. dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Se a gente faz um exame da distância entre essas localidades, é de aproximadamente 90 a 100 quilômetros
de uma cidade a outra. Numa época que o transporte não era o que nós temos hoje. Não era. E aí nós pensamos, como que esses irmãos davam bom testemunho desse jovem Timóteo, que historicamente depois a gente sabe, ele se torna pastor bispo de Éfeso, né? E haja vista também as pessoas que habitavam ali em Éfeso, a tradição nos diz que João foi para lá, Maria foi para lá também. Olha o privilégio que Deus deu a este rapaz, e ali nos diz de algo muito importante, é que o apóstolo, ele ouve a respeito de Timóteo e chama para andar consigo um jovem de bom testemunho na comunidade da fé. Então, quando essas pessoas nos procuram, às vezes movidos por este impulso, né, cabe a nós fazermos essas perguntas, como que a comunidade ela realmente te vê? Porque a Bíblia nos dá base para isso. Os irmãos eles devem dar bom testemunho a seu respeito antes de qualquer emocionalismo, porque não é uma aventura. Verdade. Eu fico fascinado, e você falou de Timóteo, a minha cabeça acabou não indo tão longe assim, mas a gente vai porque eu amo essa passagem do livro de Atos, né? Essa progressividade do ministério do apóstolo Paulo, e obviamente você falou de Timóteo, eu me lembrei de Tito, né? E é nisso que eu gostaria de continuar conduzindo aqui e perguntando novamente ao reverendo Fernando. Nós temos essas duas figuras muito importantes, distintas no ministério da Igreja de Cristo, ainda no primeiro século da era cristã, e muito unidos ao ministério do apóstolo Paulo. Eu amo, você citou, né, Davi, que Timóteo foi o pastor, o bispo da igreja de Éfeso, mas a gente vê em várias cartas de Paulo, tipo assim, quando ele escreve a Tito, foi por isso que te deixei em Creta. Aí em outras cartas ele diz assim, lhes envio Timóteo, né? E é tão especial que existem no cânon do Novo Testamento, que é no cânon bíblico como um todo, 2 cartas a Timóteo e uma a Tito. Pautado nisso, reverendo Fernando, como nós podemos começar a ver, então, a instrução desses 2 homens, né, desses discípulos de Paulo, do apóstolo Paulo e bispos da Igreja de Cristo, que a Bíblia nos orienta como deve ser, através dos ensinos que Paulo deixa para eles, que o Espírito Santo deixa à igreja, as características básicas, então, para aqueles que são chamados ao presbiterato, bispado, né? O bispo, aquele que almeja o episcopado, né? Quem são eles? Como nós podemos distinguir estes homens e a vocação deles sendo evidenciada no meio da igreja hoje? Então, claro que o texto bíblico é o que tem que ser olhado, certo? Então, podemos ler aqui, né? Eu estava olhando de canto de olho aqui, o meu irmão Davi está com o texto aberto em Timóteo lá, onde tem as instruções de como devem ser escolhidos os presbíteros, certamente, os diáconos ali, e Paulo faz a mesma coisa a Tito. Então, só para fazer essa ligação, então, nós temos uma vocação interna, que eu acredito que começa nisso. Difícil você chegar para uma pessoa e falar, você vai ser pastor, né? Porque a minha evidência externa, eu acho, e ele não tem um chamado, alguma coisa, eu acredito numa vocação interna. Eu, quando era criança, eu tinha uma evidência externa para todo mundo, né? Falava até porque eu sou filho de pastor e neto de pastor, e eu tenho o nome do meu avô e do meu pai. Quem você conhece os dois muito bem, e né? que herdou o nome de um outro pastor presbiteriano. Então, filho de pastor, que você também é, né, tio? Então, a gente ouve desde criança. Para a igreja, muitas pessoas, a evidência externa é essa. Ah, filho de pastor é pastorzinho. Olha lá o pastorzinho. Geralmente quando quer criticar, né? Não é nem quando muito quer elogiar, mas é nessa hora que faz. Vou levar de boa fé, que também muita gente fazia por amor. Mas... E por causa que ele pôs o nome no filho dele de Filipe, porque ele quer que seja diácono, filho. Eu acho que essa que é a questão. Então, para fugir um pouquinho dessa história. Mas a verdade é assim, então, claro que tem um começo interno, né? Mas há uma questão externa também. A igreja segue esse padrão. Na nossa denominação, e desculpe falar denominação, mas é porque é o que eu estou acostumado a ver. Sim. Acredito que qualquer igreja faz isso. Então, ou o pastor vem, alguém em qualificação, conversa com a pessoa escuta uma mensagem, ela vai e fala sobre este assunto, não é? E aí nós vamos então ver as escrituras, que são a nossa única regra de fé e prática, elas estabelecem para nós
o que é realmente o trabalho e as qualificações do pastor. Então você vê, tanto na carta de Paulo a Timóteo, como na carta de Paulo a Tito, ele instrui, ele fala a respeito num oficial, né, que vai exercer alguma autoridade, o termo bíblico presbítero, se é que alguém está nos escutando e que não tem afinidade com as escrituras, pode ser que alguém esteja nos escutando que está de curioso, não conhece a estrutura da igreja. A palavra presbítero significa ancião, não necessariamente uma idade de 80 anos, 90 anos, 70 anos, 60 anos, mas uma pessoa experimentada. O contraposto na Bíblia é neófito, ou seja, novo na fé. Então, e uma outra contraposição que acho que ajuda, então, é lembrar que o apóstolo Paulo diz ao presbítero, pastor ordenado Timóteo, dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. Ele era jovem, não sabemos exatamente que idade que era, mas era jovem. Alguns estudiosos falam que ele tinha cerca de 40 anos de idade, Pode então ser. eu acho que isso é super jovem. Demais. Tudo bem, rapagão. eu não vou falar sobre esse assunto, mas ou seja, eu ganho um pouquinho com isso também. A autoridade de Timóteo no seio da igreja quer dizer que ele já foi experimentado e evidenciou por bastante tempo a vocação de Cristo em sua vida. Ele não tinha que esperar chegar aos 70, 80 anos de idade para se tornar alguém que a igreja o obedecesse. E me permita assim, sair para uma vertente, mas para voltar, para não fugir muito, mas o fato de ser vocacionado e de ser uma liderança não significa que não possa passar por certos momentos em que a pessoa fica extenuada ou desanimada, porque é o caso de Timóteo. Quando Paulo escreve a Timóteo, e Timóteo é extremamente útil, Paulo pede a presença de Timóteo, como já foi falado aqui, mas na carta a gente percebe que talvez exatamente pela sua juventude, algumas pessoas não o prezavam tanto, não davam tanto valor, talvez seja isso, é a conclusão de alguns estudiosos, mas Paulo dá ânimo, ele fala, não, você tem a imposição das mãos, cuida desse dom que você recebeu, dessa vocação, desse trabalho, desse ofício, não é? E Deus não nos deu o espírito de covardia. Isso Paulo repete para Timóteo, então ele devia estar num período meio cansativo. Que alguém talvez possa pensar assim, bom, será que eu sou vocacionado mesmo? E é interessante esses momentos na vida da gente. Eu conto muito, já falei de púlpito várias vezes, que para mim, às vezes preparando um sermão, você olha o texto e fala, eu tenho que ensinar isso para a igreja, só que eu não consigo fazer isso. E aí você lá no púlpito fica assim, mas como é que eu vou pregar? Até o dia, há muitos anos, graças a Deus, isso foi resolvido na minha cabeça, que eu lembrei que a autoridade não é minha, é das Escrituras. Então, aquele tal do ex opere operandi, né, no latim e tal, que está na doutrina da igreja, mas a autoridade é das Escrituras, eu devo ser fiel às Escrituras. E claro que eu tenho o dever de cumprir as Escrituras, porque eu sou modelo do rebanho. Mas nós temos autoridade e como é preciosa. Eu falo que ser pastor é a melhor coisa do mundo para quem é vocacionado. Para quem não é vocacionado, deve ser a pior carga do mundo ser pastor. Meu pai sempre dizia isso. Eu lembro de, obviamente, andei a vida toda junto com o papai, né? E ele sempre dizia assim para mim, meu filho, ser pastor é a melhor coisa do mundo. E no final no final do mês, a igreja ainda me sustenta para isso. Aí ele olhava para mim e brincava assim, não conta para ninguém não, porque senão eles cortam o meu salário. Aliás, eu vou pedir para editar aqui depois essa programação e tirar esse pedaço, porque nós três aqui estamos prejudicados você contando isso para todo mundo aí nesse podcast. Né? Mas é claro que eu estou brincando também. A verdade é que há evidências internas, mas Paulo instrui tanto Timóteo como Tito para que eles escolham a liderança. Então, nunca vamos esquecer que isso tem que ficar claro, primeiro para mim, para você e para o reverendo Davi, porque nós três somos pastores, primeiro para nós, mas para todos, que a autoridade é de Jesus. Daí o peso do que nós fazemos, porque eu faço em nome de Jesus. Então, eu que quero, eu que gosto, é assim, do meu jeito. Não, peraí, eu tenho que ver o que o Senhor quer. Eu acredito que qualquer tipo de área de ofício dentro da igreja. Tá certo? Nós temos diversos momentos diferentes, há equipes pastorais que têm um pastor que é líder, quando é o caso de uma igreja grande com
um grupo de pastores, às vezes é sozinho, tem pastores em campos missionários que, na verdade, ele é o pastor, ele é o presbítero, ele é o diácono, ele é o tesoureiro, ele é o zelador, ele abre, ele fecha, enfim, tem pessoas, depende da situação. O reverendo Davi estava recentemente numa plantação construindo, também era o mestre de obra, né? Você faz tudo, você faz de tudo um pouco. O zelador da igreja. E é um privilégio, eu não tenho dúvida que isso tudo é privilégio. Sem dúvida. Porque aqui vem a velha ilustração do Toscanini, que é outra que eu gosto demais, né? Contando que aquele velho mestre virtuoso no violino, tocando num concerto, o violino arrebenta a primeira corda, arrebenta a segunda corda, e ele vai até o final, terminando tocando uma corda só, e a destreza não é do instrumento, a destreza é de quem toca. Então, quando você tem ciência de que a autoridade sobre você é Jesus, às vezes você sente uma rabequinha, um desses violininhos feito de casca de tatu ou qualquer coisa parecida, que também tem o seu valor, por favor, não estou... Né? Os tocadores de rabeca, claro, por favor, não fiquem rabeca, ofendidos, não fiquem com o reverendo ofendidos, que eu estou falando. Mas a beleza é de quem toca. Então, quanto mais eu dependo do mestre, do verdadeiro presidente, do verdadeiro dono da igreja, do verdadeiro rei da igreja, então mais delicioso é, porque nas minhas imperfeições eu falo, e o Senhor me usa, apesar de tudo isso, e Deus tem misericórdia, e isto é um prazer para quem tem autoridade, deve ser. Agora, claro que são coisas difíceis de a gente analisar, mas pela estrutura, pelo texto bíblico, que não li aqui, não sei se depois você gostaria que eu fosse lido, talvez não precise, você em sua casa abre a sua Bíblia em Tito, no capítulo 1, ou então na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta do capítulo 3, se eu não me engano, que fala sobre isso. Você pega o capítulo 3, lê lá, tem as qualificações para o bispo, o pastor, né? Bispo é uma palavra grega para pastor, se é que alguém não sabe disso aqui também. Então, o bispo, o diácono, então ali estão as qualificações daquilo que nós entendemos ser as pessoas. Só para a gente deixar isso claro, então, no texto, quais são claramente algumas qualificações que estão evidenciadas ali, por favor? Não que eu não lembro, mas é melhor eu pegar a cola aqui, né? Você permite aí. Vou pedir, então, Davi, lê para a gente. Isso, já tá. Eu vejo o título enquanto você vê Timóteo aí, tá bom? Ok. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, diz-nos assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Muito obrigado, amém. Glória a Deus por sua palavra, né? Reverendo Fernando, o texto de Tito, por favor. Então, é muito semelhante, claro. Semelhante. É o mesmo autor humano. Isso, e o óbvio, autor inspirado. Divino, né? Mas é o mesmo autor humano, né? Então, ele diz aqui, então, Tito 1, a partir do versículo 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, o pastor, não é, presbítero, seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Permita só mais um texto que eu creio que é fundamental para nós também, que é, então, agora Pedro falando sobre o trabalho de liderança. E esse texto, para mim, é um texto maravilhoso. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 5,
onde ele fala assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre nós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então eu creio que esses padrões, quando você quer seguir na questão nesse caso aqui de Pedro, no presbiterato, no pastorado da igreja, né, então você tem um padrão, uma maneira de olhar externamente. A ganância, eu sou dono da igreja, eu doei o terreno para a igreja, o meu avô deu os bancos, ou seja qual for a história, não é isso que qualifica uma pessoa, ou um anel de doutorado no dedo, né? Não quer dizer que uma pessoa cuja família participa da vida da igreja, consagrada, ou que tem um anel de doutorado não sirva, não é isso que eu estou dizendo. Mas não é isso que o qualifica como liderança da igreja. É Jesus, ele põe em nós um sentimento, vocação, uma coisa difícil de dizer e fácil ao mesmo tempo. Porque vocação, o que eu vou falar de vocação? Vocação é vocação. Né? A gente tem um chamado, o Davi não é filho de pastor, né? Não. Nós dois somos filhos de pastor. A gente que é filho de pastor, passa uma fase da vida da gente que fica pensando assim, eu estou pensando em ser pastor, mas será que é porque meu pai é pastor? Isso. Será que é porque alguém da igreja falou que você é um pastorzinho, você vai dar um bom pastor? Ou porque, por questões da igreja, você acaba se desenvolvendo na liderança da mocidade, alguém fala, vai ser um bom pastor? Ou será que é porque Deus está me chamando? E aí passa um período, no meu caso, talvez seu também, eu acho que seu também, porque eu te conheço o suficiente como tio, né? A gente passa um período que a gente fica na dúvida, Deus me chamou, ou é porque alguém falou, ou é porque, né? Enfim, o que é? Isso para mim foi muito pesado. Você acompanhou bem isso, né, tio? Eu entrei para o seminário com 19 anos de idade, sendo que naquela época eu tinha, né, liderado adolescentes, depois mocidade da igreja, e havia um presbítero, né? Ele é um presbítero da igreja até hoje, que nós temos um amor e respeito muito grande por ele, é como se fosse um avô para mim, né? O presbítero Euler Borges, lá em Belo Horizonte, e ele sempre falava comigo, a igreja gosta muito do jeito que você lidera, a igreja gosta do jeito que você fala, você precisa ir para o seminário. Eu lembro uma vez que minha avó estava na igreja e eu dirigi louvor, né? E quando terminou o culto, a minha avó me chamou no canto e falou assim, eu tenho certeza que você um dia vai ser para o seminário. Mas eu lutei com isso porque eu falei assim, eu não tenho dúvida alguma da minha fé e do meu amor pela igreja de Cristo. Mas eu não quero sentir, porque parecia no meu coração que eu só serei uma bênção, só serei fiel se for pastor. E aquilo para mim, ele me esmagava por dentro. E talvez o Davi não saiba disso, estou falando, o tio Fernando sabe, obviamente, e quem está nos assistindo pode ouvir isso com total liberdade, né? Por isso eu me auto-boicotei por muito tempo. E eu passei muito tempo, assim, começava o seminário, saía do seminário, começava o seminário, porque eu falei assim, não, eu não quero ser pastor só por causa do meu avô e do meu pai e do meu tio e do irmão mais velho da minha mãe e de um irmão do meu avô que era bispo da igreja metodista. Ou seja, não quero ser pastor por causa disso, né? E o Senhor me deu a graça de me libertar dos meus pecados, dos meus medos, das minhas mazelas, de ser muito autoconfiante também, por ser filho de pastor, né? Isso, a gente vive nesse dilema, e de me dar a graça, falar assim, não, eu quero ser pastor pelo meu amor a Cristo e a sua igreja. E eu não me vejo fazendo nada além de pregar o evangelho, discipular pessoas, pastorear pessoas. Então isso, mas também essas evidências demoraram a surgir na minha vida, porque também não é só uma questão de a pessoa chegou e clicou, né? Faz parte também da maturidade de vida e maturidade cristã, que hoje eu entendo. Aos 19 anos de idade, por mais que eu tivesse nascido dentro do contexto da igreja, fui para o seminário, eu não tinha essa maturidade de fé, não tinha essa maturidade cristã. E o Senhor me preservou apesar disso tudo, né?
Agora a gente chega nesse momento e você coloca diante do Senhor. Foi o que eu fiz minha prova. Eu coloquei meu algodão na grama para fazer minha prova. São questões, não tenho nenhum segredo com isso, mas acho que não há necessidade. E a questão é assim, depois que o Senhor dá convicção, nós vamos com alguns cuidados. Eu fiz um desafio, você sabe, recentemente, das pessoas aproveitarem um feriado na cidade de São Paulo e nós podemos ter um dia de jejum e a leitura de Isaías. E o Neto estava em minha casa, o reverendo Davi, e nós nos divertimos porque tanto ele como eu não conseguimos acabar de ler Isaías, 66 livros. E 66 num dia, capítulos. Né? É uma coisa complicada, é fácil 66 capítulos ler por tamanho, mas é muito. Eu ficava rindo com o Neto, porque você começa a ler, daí você fala assim, olha, tem aqui, daí você vai no texto para ver o que ele está dizendo. Aí esse texto leva a outro e você quase não está preparando sermão. Mas porque, de fato, para você ler 66 capítulos, a gente teria que parar, sentar e ler. Mas esse coração pastoral que a gente tem, e o tio Fernando é muito assim, ele virava para mim assim, esse termo aqui, os meus consagrados, aí ele ia buscando, aí ele pegou, aí ele parava assim, não, Uzias, né, o rei. Então vamos lá, 2 Reis. Foi aí Uzias, que é o que eu queria falar agora, porque daí a Bíblia conta de Uzias, que está lá em Isaías 6, e Isaías fala assim, no ano da morte do rei Uzias, nós estávamos conversando, e daí eu fui olhar lá no texto que eu vi, no caso eu fui em Crônicas, está em Reis também, mas em Crônicas, e aí descreve Uzias, e Uzias teve um reinado longo, mais de 5 décadas de reinado e tal, mas é interessante, né? Quando Isaías conta a morte de Uzias, ele fala, morreu no ano da morte, percebe-se que houve uma comoção e tal, mas não conta muito detalhe. Quando você chega lá no livro de Crônicas, então, há os detalhes de que ele fez tudo o que era certo diante do Senhor, removeu os postes ídolos e tal. Então foi um bom líder, um bom rei, um bom instrumento. Só que aí subiu a soberba, que nós acabamos de ler no texto. De 1 Pedro, que nós não podemos permitir a soberba sobre nós. O texto de Timóteo também fala um pouco sobre isso. Nós precisamos tomar cuidado nessa liderança. E aqui é a história, volta de novo. O dono da igreja, o rei da igreja, a autoridade da igreja é Jesus. A nossa tendência, ou por ficarmos acostumados com o trabalho, ou mesmo a nossa vaidade, somos homens, temos todo o pecado sobre nós, começar a achar que somos nós. E você sabe a história, vocês lembram a história, Uzias chegou a tal ponto de suas vitórias, sua cabeça, eu achei interessante que fala que Uzias era amigo da agricultura. Esse foi o termo que eu falei pro Neto. Eu já li a Bíblia, sei lá quantas vezes. Por isso que a gente não terminou de ler Isaías, né, tio? Pois é, porque ele fala assim, você sabe quem era um amigo da agricultura? Opa, para você que está me escutando aí, um dia vier uma pergunta dessa no concurso bíblico, no acampamento, você já sabe a resposta. Então, o amigo da agricultura na Bíblia é o rei Uzias, né? Mas daí o que ele ficou arrogante. E ele resolveu ele mesmo entrar no templo e oferecer sacrifício. E os sacerdotes vão e falam, você não pode. E aqui até poderia ser uma margem para na nossa conversa, falar sobre questão de vocação e de trabalho e de unção. Ele era ungido rei, ele era rei, ele tinha autoridade de Deus. Nós estamos falando de teocracia, nós estamos falando de um reino de Israel, onde a lei de Deus imperava nas relações civis, nas relações religiosas, todas as coisas. Mas aí aquele rei entrou porque ele foi levar lá fazer a sua oferta diante de Deus. Os sacerdotes falam, isso não é sua função. Não é assim. E diz a Bíblia que ele enfrentou os sacerdotes. E quando enfrentou, Deus imediatamente mandou lepra sobre ele. E aí os sacerdotes quiseram expulsar, e a Bíblia diz que quando ele percebeu a lepra, a Bíblia diz que não houve nem muita necessidade de força do sacerdote, porque ele mesmo viu o que aconteceu e morreu leproso. E é interessante porque é exatamente isso que são os termos, tanto lá de 1 Timóteo, de Tito, e que esse texto que você citou, né, que leu de 1 Pedro, que é maravilhoso, que a atitude do rei Uzias, o Deus, o rei e o sumo sacerdote de Israel é Cristo. E ele quis tomar o lugar de Cristo. E eu fiquei fascinado quando você resolveu citar o texto de 1 Pedro, porque eu percebi 2 tons. O primeiro, para Tito e para Timóteo, como eles deveriam
preparar a fim de ordenar presbíteros. O segundo, Pedro dizendo, aos presbíteros rogo, apelo ao coração dos que já são presbíteros. Como eu. Eu, presbítero, Sim, como você. sim. Ou seja, a igreja deve zelar em todo momento pelo governo da sua própria igreja, da igreja de Cristo como um todo e da igreja local aonde nós servimos. Primeiro, para que possamos conduzir, preparar e ordenar aqueles que respondem interna e externamente às instruções das Escrituras, e mesmo depois de ordenados, nós precisamos continuar pedindo que o Espírito de Deus, pelas Escrituras, apele ao nosso coração, a fim de que continuemos fazendo o que é certo diante de Deus. Exato. E é uma relação muito interessante, porque Isaías é o único profeta que pontua eventos tais como o seu próprio chamado e a incumbência que há sobre o povo, nação de Israel, de voltar-se para o Senhor, com a questão da morte do rei. E Pedro, quando escreve sobre a função do presbítero, né, do episcopo, ele pontua justamente para uma igreja que passa por um momento de perseguição. Não há um período confortável para a igreja, para a eleição, né, e para o julgamento. Então, a Escritura, ela é a nossa base, é o crivo. Mesmo quando nós não encontramos aptidões em nós, a palavra ela é suficientemente poderosa para isso. Vou pegar só um detalhe seu, Davi, que eu joguei para o aqui e agora, né? Pedro está escrevendo a uma igreja que não tem o conforto, o luxo Sim. de, estando impedido de uma reunião do conselho da igreja na sala do pastor no sábado de manhã, faz essa reunião via Zoom, via aplicativos. Não, talvez ele sequer pudesse se reunir, né? A perseguição era tamanha, era a vida e a morte, não era por doença, infecção, era a espada do império, né? Em cima dos servos de Cristo. E aí nós vemos o milagre de Cristo no seio da igreja, porque não tem como a igreja ela dedicar-se para uma coisa e depois ela pensar em outra, né? Aliás, a dedicação da igreja é a fidelidade a Cristo. Isso. É a fidelidade ao Senhor da igreja. E não há neutralidade neste mundo. Nós sempre estaremos em constante conflito e é no meio desse conflito que a igreja ela deve se amparar das Escrituras para servir ao Senhor com tal fidelidade. No meio nessa efervescente perseguição que a igreja estava, ela tinha que fazer eleição, ela tinha que observar, ela tinha que julgar quem era quem ali, né? E os presbíteros cuidar da igreja de Cristo nesse contexto, né? Então, desde o Antigo Testamento, como vocês citaram Isaías, eu achei interessante, porque qual é a nossa dificuldade de ler Isaías, né? É que um texto refere-se a outro, a outro, a outro. E você não são só 66 capítulos, é muita coisa, né? Não são. Você sai para todo lado. Eu me lembro de um amigo que ele falou assim, eu fiquei com sentimento de culpa porque eu não consegui ler a Bíblia, aí eu decidi ler um capítulo de cada livro num único dia. Eu falei, aí ele falou, quando chegou em Isaías, aí eu descampei para o outro lado. Mas é interessante porque a mensagem ela é única. Ela é única desde da antiga aliança. Existe essa exigência de, olha, vocês são cidadãos do Senhor, vocês são eleitos do Senhor. E não há um campo neutro, confortável. Aliás, quando há conforto, há muito pecado, né? O povo ficava nessa largueza. Isaías ele brada justamente nesse contexto, né? No capítulo 32, é o capítulo que eu meditava esse final de semana, e eu estou achando interessante essa conversa, porque alguns dizem, né, esse ano é o ano do livro tal, né? Eu estou então vendo aqui, de Isaías. Mas... Deixa eu parar, porque a gente obviamente tem a liberdade de falar das coisas de Deus da igreja, Exato. mesmo uma conversa informal. Mas se esse ano é o ano de Isaías... joelho no chão. É verdade, com certeza. E no capítulo 32 ele chama atenção porque existe uma largueza na sociedade quando há um juízo sendo aplicado.
O povo não está se despertando para o que é patente, né? E então ele levanta sozinho. E aqui é uma característica, é que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, muito das crises do ministro, do presbítero, ela se dá na sua singularidade, como é o caso de Timóteo. Não existe culturalmente um consenso de vamos apoiar, né? Há aqui e ali, eu admiro a tradição da família de vocês e também essa questão de você será um pastor. Eu não sou filho de pastor, mas eu experimentei algo igual, porque a igreja na sua cultura, ela mira algumas pessoas e diz, você será, né? E por mais que tenhamos esse carinho, essa motivação, também a gente enfrenta um momento de solidão, de solidão. O pastor, ele é uma pessoa que ele luta pela comunhão, mas ele é uma pessoa solitária ao mesmo tempo. E ele tem que se virar com isso. E se não for o contato dele com a palavra, e saber que quem governa a igreja é Cristo, e o Senhor Jesus se coloca juntamente com ele, como Cristo fez com Paulo, prega e não te cales, né? Pois tem muito povo nessa cidade. A gente com certeza sucumbe se não for. Sem dúvida. Pela graça do Senhor e a autoridade das Escrituras. Duas questões, acho que são práticas e que talvez não sejam úteis para a gente tentar aplicar à medida que vamos concluindo nossa conversa aqui hoje. A primeira delas é que eu acho interessantíssimo os termos de que eles devem se tornar padrão, modelo. Ou seja, nós falamos que existem evidências externas, que a igreja deve observar essas evidências externas. O apóstolo Pedro também apela a evidências internas, à vontade do coração. Ele fala não para a igreja, mas exatamente para cada presbítero avaliar o seu próprio coração diante de Deus, mas sempre o termo padrão, modelo. E enquanto vocês liam, isso me veio à mente, porque há uma visão equivocada de que, assim, realmente, o pastor, o presbítero, ele não pode isso, ele tem que ser assim, ele tem que ser assado. Mas eu sou um membro, uma visão muito romanista de clero e laicado, mas que nós que temos uma herança protestante, reformada, sabemos que todo crente faz parte do sacerdócio universal, sacerdócio real de Cristo Jesus, e todo crente é laicado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, todo pastor é ovelha do grande e do verdadeiro pastor de Cristo Jesus, que é Cristo Jesus, perdão. Aplicando isso, como nós devemos usar essa instrução e a dedicação a esse testemunho dos presbíteros, que sabem que são presbíteros, para a instrução de cada membro, a instrução dos jovens rapazes da nossa igreja, a fim de que eles não digam assim, se um dia eu for diácono, se um dia eu for presbítero, eu vou tentar me moldar a isso, mas além disso ele diz, não, se esse é o padrão para o serviço da igreja, então já discipular desde a adolescência, da infância, os meninos e meninas, apesar de que nós entendemos que a vocação ministerial e de governo é para os homens, porque a Bíblia assim o diz, mas todo crente seguindo esse padrão, como a gente pode usar esses textos para discipular e moldar o caráter de Cristo em toda a igreja? Aí, Neto, eu acredito que é uma coisa que vem a pensa a vocação, né? Pelo menos é o que eu sinto. Então, a minha vocação me trouxe junto uma lembrança e uma marca da responsabilidade. Eu creio assim, não sei se dá para entender, assim, Deus me chamou para o ministério, junto com isso ele já embutiu que eu tenho uma tarefa muito grande. Às vezes a gente fala encargo, encargo porque lembra cargo porque leva carga. Claro que o Senhor Jesus está conosco, que Ele nos ajuda na nossa caminhada, não tenho dúvida sobre isso. Então, primeira coisa, é evidente que há pessoas críticas em qualquer área da vida. E é evidente que há pessoas que olham para você como se você fosse um super crente porque você é pastor. Aquela velha história, pastor, ora por mim, não porque nós estamos acostumados a um orar pelo outro, porque a Bíblia manda que oremos, mas porque a oração do pastor
é oração forte, né? Tem uns que ainda falam assim, né? Forte, né? Então, oração poderosa. Aquela irmãzinha piedosa também, muitas vezes, é oração forte, né? Então, tem gente que acha isso. Então, uma coisa é eu escutar algum tipo de crítica para mim, e eu deveria ter o bom senso de escutar e pensar, será que essa pessoa está sendo justa e correta? E muitas vezes Deus usa pedrinhas para nos... Sabe aquela pedrinha que fica no sapato? Não no mau sentido da palavra, mas para falar assim, para aí, olha o que você está fazendo. Então eu creio que Deus usa. Né? Tem esse lado. E eu mesmo sou meu maior vigia, no sentido daquilo que Deus me deu como vocação. Então tem hora que eu paro, isso é constante no meu ministério, e falo, Senhor, mas, de novo, eu estou falhando aqui, estou falhando ali, eu não me considero o maior disso, o melhor daquilo. Estou falando sério, isso é realidade da minha vida. E, aliás, para mim, confirma a minha vocação. Sentimento, internamente, confirma que Deus me chamou, porque ele vai, como diz aqui em Pedro também, humilhar-vos sob poderosa mão do Senhor, porque Ele é o próprio tempo. Eu entendo que no trabalho também é assim. Então, a gente fica debaixo da mão de Deus, que no tempo próprio Ele exalte quando Ele quiser. Mas... Uma fala importante a esse respeito é aquela fala que nós repetimos muito, que faz parte da tradição da história da igreja, é que o pastor que não treme quando sobe ao púlpito para pregar a palavra, alguma coisa errada tem. Né? E eu queria só falar que, já que nós estamos em liderança de igreja, quem nos escuta nem todos são da mesma estrutura eclesiástica que a nossa. Né? Então eu quero dizer para quem nos escuta que ainda que na sua igreja não tenha presbítero, não exista um ofício ordenado de presbítero, quando nós falamos de presbítero, nós estamos falando de pastores. Sim. A igreja, o sistema presbiteriano, na verdade, é um sistema que é multipastoral, ou seja, não existe igreja presbiteriana, são pelo menos 3 pastores, porque é o ministro da palavra, o pastor chamado docente, e os presbíteros chamado docente, e os presbíteros regentes, então são 3 pastores. Então, se na sua igreja não tem presbítero, mas tem um pastor, é o presbítero a quem nós estamos referindo aqui. Sim. Diácono, acredito que não existe igreja que não tenha diácono, porque é tão claro nas Escrituras, e não vai dar tempo de a gente falar sobre isso aqui hoje, já percebi. A gente faz um programa só sobre diáconos. Já fechei aqui o Ato 6. Diaconia, né? Eu tinha trazido aberto o Ato 6, já fechei o Ato 6, que eu já vi que não é Ato 6 para nós tratarmos aqui, mas diácono você sabe. Mas as autoridades de Deus, você deve olhar para elas. Com que padrão? O padrão está claro em Bereia. Eu acho que Bereia serve para... Acho não. Eu tenho certeza que Bereia serve de padrão para qualquer coisa. Sem dúvida. Você, crente na igreja, você deve acatar a autoridade do seu líder até onde? Enquanto ele for fiel às Sagradas Escrituras. Então você tem a obrigação, eu falo com os crentes da igreja, o pessoal hoje em dia, com esses tablets, celulares da vida, acabam deixando Bíblia em casa. Os crentes antigamente chamados Bíblia, porque ele ia para a igreja e estava com a Bíblia no braço e o pessoal, o Bíblia lá, né? Então era assim que era chamado. E hoje você coloca no tablet, fica facinho e tal, o pessoal nem vê. Mas você tem obrigação de ter as Escrituras. Quando nós recebemos um membro da igreja, na igreja, a gente fala assim, você promete ser obediente e acatar a autoridade do conselho desta igreja enquanto ele for fiel às Sagradas Escrituras? Está nos nossos princípios isso, e nós fazemos isso quando pegamos o compromisso da pessoa que quer ser membro da igreja. Você promete reconhecer a autoridade enquanto estas forem fiéis às Sagradas Escrituras? É isso que nós temos. Então, claro que o crente também deve olhar, não é só porque ele é pastor, ou bispo, ou arcebispo, ou diácono, ou professor de escola dominical, seja o que for, e que você vai obedecer, você tem também responsabilidade, porque também Jesus é o seu verdadeiro pastor. Ele é a autoridade maior sobre você. E como é que você sabe? Nas Escrituras. Então, a Escritura se torna a referência. E para nós, ministros da palavra, mais ainda. Isso é o que me importa. Paulo diz, e esse texto para mim é um texto marcante no meu ministério, na carta aos Coríntios, quando ele fala, pouco se me dá o seu julgamento. Então ele só fala assim, pouco o que você pensa a meu respeito. Quem me julga é Deus. Aí parece fácil, mas só que daí na verdade, é um peso. Muito pior. Esse que é o detalhe. O tom ali é muito assim, não me importa com o que você pensa, Deus me julga.
E as pessoas usam isso hoje em dia para quase que dizer assim, ninguém me julga. Isso. O Deus longe. É uma mentalidade muito teísta, é o deísta, né? Que pode até existir um Deus, mas ele está lá, eu estou aqui, ele que me julga. Depois vai me perdoar mesmo. Mas, na verdade, o apóstolo Altamente Paulo... tolerável, né? Essa não é a mentalidade do apóstolo Paulo. Não. Ele diz assim, eu não tenho tempo para parar debaixo do juízo dos homens, uma vez que eu já devo temer e tremer diante do juízo altíssimo de Deus. Sim. Até porque é possível que no juízo dos homens eu esteja sendo aprovado. Exatamente. Quando Deus, que conhece o meu coração, está me reprovando. Então isso é complicadíssimo, né? Davi, me ajuda então a aplicar isso também, assim como o reverendo Fernando fez, e de uma forma assim mais caindo para onde eu estou conduzindo, né? Ok. Mas obviamente pegando a mesma linha do reverendo Fernando, e eu acho fantástico quando ele, né, fala a respeito também da nossa deficiência, né, do olhar para nós mesmos, mas como eu posso então tornar o padrão do ancião, do bispo, um molde do caráter de Cristo para todo crente. É interessantíssimo isso, porque na sua pergunta está a resposta também, né? Eu acho isso maravilhoso, porque a nossa responsabilidade com as Escrituras. Bom, o apóstolo Paulo, quando ele diz você falou sobre a palavra padrão, ser padrão. Quando Paulo diz, né, para Timóteo, torna-te, ou seja, padrão dos fiéis. Eu gosto muito disso, porque a palavra empregada por ele ali para padrão era a palavra relacionada com o profissional de siderurgia que fabricava moedas. Então vocês veem, naquele tempo, a falsificação de moedas também existia. Como então eu aceito uma moeda? Como que eu sei se isso aqui é o metal que está relacionado com o valor que diz que ela tem? Havia uma moeda padrão. E Paulo, quando ele utiliza essa palavra torna-te padrão, Timóteo recebe isso sabendo a referência que Paulo faz de que ele deve ser uma moeda cunhada representando o mesmo valor daquela moeda original, daquele metal precioso original. E na igreja, qual é a nossa referência? Ao mesmo tempo que Paulo fala, ele usa várias linguagens para a igreja e como que o crente deve se portar, ele fala do corpo, ele fala de Cristo ser o cabeça. Então, Cristo é essa moeda principal a qual nós observamos, e nós temos o padrão para nós de como nós devemos ser, e aí o exame pessoal, ele torna-se natural, né? Não tem como nós olvidarmos essa responsabilidade, o exame é natural na vida do crente e principalmente do pastor, do presbítero. Então, o tornar-se padrão é algo que está intimamente relacionado com o Senhor da igreja. Eu preciso me colocar perante esse espelho, eu e Cristo, as atitudes do Senhor e as atitudes do Senhor para com o seu corpo hoje, porque Cristo está vivo, assim como você mencionou da visão cultural, né, e pagã de Deus me julga, Deus ausente, um Deus distante, também há aqueles que quando falam a respeito de Cristo e sua igreja, se esquecem de que Cristo vive e Ele passeia no seio da sua igreja. E com esta verdade eu devo me humilhar e saber que Ele está tão próximo que Ele se coloca diante de mim de forma que eu posso fazer uma comparação entre o meu padrão e o dele e buscar pela com Ele na prática dos bons costumes na sua igreja. Amém. Amém. Eu quero agradecer muito pela participação de vocês aqui, enriquecendo tanto essa conversa, ou seja, nós meditamos na palavra de Deus juntos aqui e podemos compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, né? Reverendo Davi, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe, leve o nosso abraço à sua igreja, à sua esposa, né? E que Deus possa continuar te conduzindo no seu ministério tão ricamente e poderosamente. Amém, obrigado. Reverendo Fernando, muito obrigado, né? Tio Fernando. Reverendo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez.
Tem sido muito bom partilhar desse tempo também no programa aqui. E aquele, obviamente, o nosso abraço querido à Igreja Presbiteriana do Calvário e a todos os seus queridos. O privilégio é meu. Obrigado. Que bom. Obrigado por ter vocês aqui. Eu queria agradecer, obviamente, muito a sua presença aqui conosco e convidar a você que nos assiste a participar de todos os nossos encontros. Toda a semana nós temos um programa novo em áudio nos principais canais de streaming, que você pode abaixar diversos aplicativos aí, os mais famosos e importantes, que nós temos ali o áudio dos nossos podcasts ali do Teomedia Cast. E em vídeo você pode assistir não só esse programa, mas como todos os nossos programas do Teomedia Cast na sua íntegra em vídeo no nosso aplicativo, o Teomedia. Então baixe esse aplicativo, assista esse programa e muitos outros programas, filmes, desenhos para as crianças, conteúdos cristãos para a edificação da sua casa, da sua vida, da sua família. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês.